No último e terceiro vídeo deste trabalho, falaremos sobre o universalismo jurídico e a forma como ele se apresenta no mundo contemporâneo. O universalismo jurídico é uma teoria que considera o reconhecimento de uma ordem jurídica vigente universalmente e com caráter absoluto a todos os povos e nações. Sua principal característica é a centralização da criação e aplicação normativa do direito e sua homogeneização. Em resumo, essa corrente universal se caracteriza pela doutrina natural universal, que acredita nos direitos naturais do ser humano como direitos que já nascem com o homem, negando assim a tese dos direitos positivos. Tal corrente surge entre os séculos XVII e XVIII, no ápice do pensamento iluminista e racional, concebendo bases para um grande sistema de direito natural, o que consequentemente gera a tese que estudaremos nesse vídeo. Para a adoção de um sistema jurídico universal, é preciso analisar os desdobramentos e problemas que a sua aplicação acarretaria. O mais próximo que podemos chegar desta forma jurídica atualmente é a tentativa de universalizar os direitos humanos, um conjunto de ordenamentos baseados em valores cristãos produzidos na Europa. Sendo assim, utilizaremos este como base para a análise dos impactos gerados. Dois desdobramentos positivos são: com a adoção de um sistema universal, surge a necessidade de um órgão fiscalizador na mesma proporção, retirando da tutela do Estado o cumprimento e a fiscalização das normas reiteradas. Como resultado, a problemática da insegurança jurídica e da negligência com certas minorias seria amenizada, e a imunidade perante a lei dos grupos controladores do poder, consequentemente, diminuiria, já que a influência deste em uma autoridade externa é quase nula. Dessa forma, teríamos uma maior proteção e fiscalização do cumprimento normativo. Outra consequência positiva é que, para a realização de um documento jurídico universal, se espera que o maior número ou a totalidade dos Estados soberanos participem e votem na elaboração deste, já que será o conjunto normativo válido para todos. Com essa aproximação, é ansiado o nascimento de uma maior cooperação entre os países e a resolução de conflitos históricos. Consequentemente, haveria um impulso no desenvolvimento uniforme de todos os cantos do planeta, proporcionado por acordos econômicos, políticos e sociais. Agora, se olharmos com outros olhos, veremos também o lado negativo desse sistema. Dois de seus desdobramentos negativos são: a adoção de um sistema jurídico universal pode se mostrar como uma tentativa de imposição de uma cultura sobre a outra. Tomando o nosso exemplo anterior dos direitos humanos como parâmetro, por mais nobre que seja seu propósito final, ele ainda se trata do direito branco e europeu, imposto a outras sociedades que não compartilham da mesma base. Segundo a Folha, existem cerca de 50 mil religiões no planeta, com os mais diferentes dogmas e preceitos. Assim, é inimaginável que todas essas seriam atendidas nesse documento, por exemplo. Dessa forma, é evidente que a adoção desse sistema reduzirá ao máximo a diversidade cultural encontrada no mundo. Lembrando que uma das fontes mais essenciais para o nascimento do direito é o costume local. Não seria justo que a regulamentação de uma sociedade fosse baseada em um ordenamento jurídico inspirado em outro povo, com outra cultura, realidade social, econômica e religiosa. Ou seja, é improvável a conciliação de uma manutenção da diversidade e um sistema jurídico universal. Outra consequência negativa seria que, enquanto alguns enxergam como positiva a adoção de um sistema universal, isso é ao mesmo tempo problemático para as bases do Estado moderno, graças ao seu embate com a soberania nacional. Com a aplicação desse sistema, o país soberano teria que abdicar de uma parte de sua soberania em detrimento de uma força externa que exerceria poder dentro de suas fronteiras. A seguir, citaremos algumas definições de soberania por alguns juristas brasileiros. Segundo Machado Palpério, a qualidade do poder político supremo do Estado de não ser obrigado ou determinado senão pela sua própria vontade, dentro da esfera de suas competências e dos limites superiores do direito. Segundo Celso Ribeiro Bastos, a soberania se constitui na supremacia do poder dentro da ordem interna e no fato de, perante a ordem externa, só encontrar estados de igual poder. E segundo Luiz Pinto Ferreira, soberania é um poder de decisão em última instância, e esta capacidade de impor a vontade própria em última instância, necessariamente relacionada ao monopólio da coação legal, constitui a sua autêntica essência ideológica.
Logo, é evidente que, diante dos argumentos de grandes juristas do nosso país, a conexão do conceito clássico de soberania e a ideia de um sistema jurídico universal é impraticável. Sendo assim, para a adoção de um sistema como esse, seria inteiramente necessário rever todas as bases do Estado, visto que a soberania é um elemento constitutivo dele, ou até mesmo repensar o próprio conceito de soberania. Seguindo na mesma linha dos desdobramentos negativos que o universalismo jurídico pode acarretar, daremos agora um exemplo de conflito contemporâneo do tema. Como já apresentado anteriormente, o universalismo jurídico se baseia no pensamento de que certos direitos são para todos os seres humanos, independentemente de sua religião, cultura e/ou contexto social. Contudo, seus ideais enfrentam problemas em determinadas situações, já que esses direitos podem entrar em conflito com práticas culturais e religiosas que são consideradas parte de um patrimônio histórico e cultural de certos grupos. Com isso, temos um dos maiores problemas enfrentados pelo universalismo jurídico: a discussão entre os direitos humanos e as práticas culturais e religiosas tradicionais. Como exemplo de um desses conflitos na atualidade, temos o debate em torno da mutilação genital feminina, a MGV. A MGV é uma prática cultural e tradicional que ocorre em diferentes partes do mundo, especialmente em regiões da África, Oriente Médio e Ásia, e consiste basicamente na remoção total ou parcial dos órgãos genitais femininos. Estes procedimentos são frequentemente realizados em meninas mais jovens, geralmente antes da puberdade, e suas razões variam, mas costumam estar ligadas às normas sociais, crenças religiosas, pressões comunitárias, controle da sexualidade feminina, preservação da virgindade e ideais de pureza. Dessa forma, visando as ideologias do universalismo jurídico, a mutilação genital feminina é considerada uma violação dos direitos humanos das mulheres, pois causa as mesmas danos físicos e psicológicos irreparáveis. Apesar disso, ainda existe um debate recheado de tensões entre os defensores da prática como parte de uma identidade cultural e os defensores dos direitos humanos. E, por mais que exista uma grande mobilização para encerrar tal prática, o universalismo jurídico enfrenta problemas para realizar uma conscientização das pessoas para os problemas que essa e outras práticas causam, já que os defensores das práticas culturais e religiosas vão argumentar que o sistema universalizado não deve impor seus próprios valores sobre as práticas culturais e religiosas, visando a relatividade cultural e a autonomia dos grupos sobre suas próprias tradições. Esses conflitos são dilemas complexos e delicados, que necessitam de um meio termo da promoção dos direitos humanos com as diversidades culturais ao redor do mundo. Para encerrar, o grupo tem como crítica e reflexão o fato de que o universalismo é um ideal que acompanha o ser humano não só na modernidade, mas desde a Idade Antiga. É possível perceber isso através da expansão do Império Romano sobre as outras culturas consideradas bárbaras na Europa, obrigando os povos originários a se adaptarem ao novo poder e às novas regras. Sendo assim, o universalismo jurídico não seria diferente e, ainda que tenha passado por mudanças na sua maneira de aplicação, segue a infligir a violência aos povos que não possuem força para reagir contra o poder dominante. Dessa maneira, apesar dele ser, ao nosso olhar ocidentalizado, positivo e bem-intencionado, é importante verificar os seus erros e prejuízos causados. A partir de um olhar antropológico, é possível observar uma das primeiras falhas, ou seja, a teoria que visualiza um homem único, sendo este ocidental e cristão, rejeitando as peculiaridades de milhares de culturas e civilizações que dividem o espaço global. Nesse sentido, o termo universalismo se torna excludente e um forte elemento apagador de culturas e diversidades quando olha apenas para o ideal ocidental. Outro importante destaque é para as utilizações desse conceito que não apenas na pós-modernidade serviu como disfarce para interesses econômicos e políticos para países como Estados Unidos e Inglaterra. Pode-se citar como exemplo os constantes embargos econômicos e intervenções políticas na América Latina com uma justificativa civilizadora e democratizante, mas ao olharmos profundamente podemos ver os interesses imperialistas. Outro ponto a se questionar é o fato das grandes potências econômicas que se valem dos direitos humanos em prol de seus interesses. O professor André Carvalho Ramos chama a atenção de que vários autores desconfiam do uso do discurso de proteção dos direitos humanos como elemento da política de relações exteriores dos numerosos estados ocidentais que se mostram incoerentes em vários casos, omitindo-se na defesa dos direitos humanos na exata medida de seus interesses políticos e econômicos. É o que aconteceu em 1990 na Iugoslávia, quando a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, iniciou uma série de bombardeios no país com a justificativa de ser uma intervenção humanitária, matando vários civis inocentes
além de provocarem desastres ambientais e aumento da incidência de casos de doenças oncológicas em razão do lançamento de urânio empobrecido. Além de implementarem a chamada intervenção humanitária contra a Iugoslávia sob o manto da responsabilidade de proteger os Estados Unidos, reformaram a força, a política e a sociedade de outros países sob o pretexto da proteção. Lançaram uma série de guerras contra outros países em nome do antiterrorismo e interferiram de forma selvagem nos assuntos internos de outros países sob o pretexto da democracia e dos direitos humanos em diferentes estágios desde o fim da Guerra Fria. Uma das consequências dessas intervenções é a crise de refugiados, que afetou substancialmente a estabilidade regional. Os países desenvolvidos, que sempre enfatizaram os direitos humanos no passado, desprezam os direitos humanos dos refugiados. Vê-se, portanto, a hipocrisia diante das próprias concepções universalistas ocidentais. Já enquanto a comparação entre o pluralismo jurídico e o universalismo, sabemos que em sua teoria do ordenamento jurídico, Norberto Bobbio sustenta a existência de uma multiplicidade de sistemas jurídicos. A tese é comumente denominada de pluralismo e se contrapõe ao chamado de monismo ou universalismo jurídico-normativo. A ideia de pluralismo jurídico é decorrente da existência de dois ou mais sistemas jurídicos dotados de eficácia, concomitantemente em um mesmo ambiente espaço-temporal. É perceptível a existência de uma universalidade que exclui os aspectos da identidade e da alteridade, necessários para a composição de uma política democrática dos direitos humanos. Portanto, alguns autores destacam que interpretar a lacuna legal de uma forma universal e única pode trazer resultados insatisfatórios. O pluralismo jurídico desempenha, nesse sentido, papel vital, na medida em que diferentes ordens normativas apresentam soluções para questões não enfrentadas pelo Estado, aumenta-se o leque de opções para o julgador, que pode tomar como subsídio à decisão o conteúdo das variadas ordens normativas aplicáveis. De tal modo, argumentamos que a fundamentação dos direitos humanos, pensada a partir de uma proposta de validade universal, como declarada por versões cosmopolitas, a despeito da sua aplicabilidade no âmbito exclusivo da moral, pode ser inexequível. A razão disso está no fato das realidades plurais poderem colidir de forma negativa com as novas identidades políticas, a dar lugar à promoção da desumanização, evidenciada sobretudo no contexto da violência. Assim, entende-se que a validade dos direitos humanos não condiz com o sistema de universalidade, antes, deve ser pensada à luz das múltiplas subjetividades que revelam práticas concretas. Afirma-se, pois, que a partir do reconhecimento do pluralismo se pode pensar a fundamentação dos direitos humanos, apoiada na dimensão antagônica do político, colocando em relevo os aspectos da identidade e da alteridade. Essa ideia vem compor uma política radicalmente democrática que pode sustentar no âmbito supranacional as condições da validade de direitos. Embora Bobbio se afaste do universalismo na base da construção teórica, fundamentando sua teoria no pluralismo institucional, aponta uma tendência ao monismo. Pode-se assim ser considerado um autor teoricamente pluralista, porém ideologicamente monista. Ao elaborar sua construção teórica, Bobbio funda-se no pluralismo. Porém, ao buscar uma solução para o problema da paz, propõe a formação de um Estado universal, de um ordenamento jurídico planetário capaz de garantir a paz mediante o uso de força internacional legítima. Nota-se, portanto, uma tendência do autor ao universalismo jurídico. Bobbio argumenta que, uma vez constatado o declínio da concepção universalista do direito na base da sua construção teórica, ele não quer com isso dizer que o universalismo jurídico esteja morto também como exigência moral ou como tendência prática política. Pelo contrário, ele entende que o universalismo como tendência nunca morreu e nos últimos anos, sobretudo após a Segunda Grande Guerra e a criação da ONU, está mais vivo do que nunca. Segundo ele, a primazia, seja dos ordenamentos jurídicos dos estados individuais, a paz não poderá nunca ser assegurada de maneira estável. A cientista política Chantal Mouffe
explica que os pressupostos universalistas abstratos dos direitos humanos foram resgatados por versões cosmopolitas que acabaram por negar a pluralidade do mundo e, por outro, pela linha assumida por aqueles que defendem o particularismo em oposição ao universalismo, resultando em outra forma de essencialismo. Dessa forma, Mouffe expõe que não se pode mais pensar na essência abstrata de um universalismo, que não alcança a manifestação concreta dos diferentes tipos de práticas. Não se trata de negar o universalismo ou o particularismo, mas de conhecer uma nova forma de individualidade verdadeiramente plural e democrática. Assim, uma política democrática radical plural dos direitos humanos deve assumir na instância supranacional a manifestação concreta das diferentes formas de vida. Deve-se pensar nas articulações políticas possibilitadas pelas novas identidades expressas em suas particularidades, frente ao que se postula por universal. Trata-se, portanto, de evitar o universalismo da moral da humanidade, como destacado por Carl Schmitt em sua obra O Conceito do Político, que está por trás das ações violentas de intervenção humanitária. Schmitt trata da retórica do universalismo como algo exclusivo dos valores morais do Ocidente, impostos de forma indiscriminada a todas as nações, ao ponto de afirmar que o universalismo se revela como uma armadilha moral. O filósofo Emmanuel Levinas expõe ainda que a manipulação do poder político pode interferir na alteridade, que é constitutiva da identidade, uma das bases da fundamentação dos direitos humanos. Levinas compreende que se o eu encontra a expressão da sua identidade no outro, não pode existir o desejo pelo poder de dominação diante da sua absoluta diferença nessa relação, já que poderia resultar na ideia de uma moral universal referente aos valores da humanidade. Nesse sentido, tem-se que o universalismo deve se despir de interesses econômicos e comerciais e levar em conta a essência da humanidade, que é a diversidade. Mouffe compreende que não se trata de aderir ao pluralismo extremo, em que há a valorização extremada das diferenças ao ponto de gerar sectarismos. Trata de adotar um pluralismo característico da existência de diferentes identidades políticas. O resgate da dimensão antagônica do sujeito deve ser pensado sobre um viés crítico, no sentido de colocar em tela as diferentes formas de identidades que reafirmam o pluralismo, sob o lastro de uma concepção ativa do sujeito político. O político representa a própria dimensão do antagonismo, pois envolve o contexto da alteridade e da diferença, constitutivas de sociedades plurais. Essa é a chave para questionar a ideia de universalidade dos direitos humanos, como geralmente é entendida. A partir da análise de todos esses pontos, pode-se concluir que, de fato, o universalismo tem sido usado pela força dominante que impõe a todas as comunidades o seu ideal de universalidade. Desse modo, faz-se necessário questionar o ideal universalista, abordando as diferenças e adotando as diversidades e, consequentemente, fazendo com que os direitos humanos sejam verdadeiramente plurais e não apenas uma imposição do mundo ocidental.